Olá, sexto ano! Vamos lá para a nossa aula de produção textual, certo? Nós iremos conhecer hoje um conteúdo novo, certo? Dando continuidade ao nosso material, ok? Espero que vocês tenham feito a atividade que foi proposta na agenda, né? Tenha dado tudo certo aí na produção textual, ok? Então, hoje nós iremos conhecer algo novo, um gênero que a gente ainda não tinha trabalhado, mas a estrutura dele nós já temos um conhecimento, porque a gente já estudou isso em aulas passadas. Então vamos conhecer esse gênero novo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Então, sexto ano, nós iremos dar início aqui, né, a um conteúdo novo, a uma estrutura nova. Então nós iremos aqui conhecer na unidade 5, capítulo 2, o gênero resolução, certo? Então, gente, o gênero resolução, ele está no âmbito do lado jurídico, né? Lembrem-se que a gente já estudou aqui lei, projeto de lei. Só que agora o nosso material, ele trouxe um outro gênero textual que também vai estar um pouco nessa esfera, né, envolvendo aí a questão jurídica, né, que é o nosso gênero textual resolução, certo? Então aqui na nossa imagem inicial desse gênero que nós estamos estudando, a gente tem aqui o símbolo, né, da justiça com a balança, porque justamente o gênero textual, ele tem esse trato mais voltado por um caráter oficial, né, e como o tio falou, jurídico, ok? Então, gente, para a gente entender o que é uma resolução, né? A resolução é um ato administrativo normativo que emite uma autoridade superior com a finalidade de disciplinar algo, certo? Então, as resoluções, eles não podem produzir efeitos externos, né? Mas sim explicá-los. Gente, e essa resolução, ela está bastante na esfera do legislativo, né, no executivo, mas o tio vai dar uma explicação aqui de uma forma bem mais simples para vocês, certo? Que vocês entendam o que é uma resolução, ok? A resolução, como já dito aqui, ele é um texto normativo, ou seja, ele tem normas, ele vai ter lei, ok? Então, o que nós temos aqui de explicação sobre o que é uma resolução? Por exemplo, certo? A nossa aula de produção textual, quando a gente estava no nosso regimento comum, era toda segunda-feira, né? A gente tinha aula de produção textual. Então, isso aí era uma lei, né? Lei, já na segunda-feira a gente tem aula de produção textual, ok? Mas devido à pandemia, as nossas aulas modificaram. Elas saíram da segunda e passaram para a quinta. As nossas aulas deixaram de ser presenciais e elas passaram a ser aulas virtuais. A agenda passou a ser virtual. Então, gente, essa modificação, ok, do nosso trato que a gente tinha do nosso regimento comum, ok, é o que a gente vai chamar de resolução. É você adaptar, é você explicar uma lei de uma forma melhor. Como o tio colocou, a lei seria o quê? Toda segunda-feira a gente tem aula de produção textual. Como, devido à pandemia, teve que ter uma modificação, as aulas passaram de segunda, para quinta, elas deixaram de ser presenciais e passaram a ser virtuais. Então, essas modificações, elas é o que a gente vai chamar de resolução. Por quê? Porque quando terminar a pandemia, nós iremos voltar às nossas aulas comuns, né? O nosso horário comum. Então, como a gente teve que sofrer uma adaptação à modificação, então isso aí a gente vai chamar de quê? De resolução, certo? Então, lá no âmbito jurídico, a resolução é justamente isso, certo? Que vai explicar de uma forma melhor as leis ou realmente adaptar alguma coisa para o momento que está sendo vivido, né? Por isso que tem dizendo aqui no finalzinho,
Tanto as resoluções quanto os decretos tratam da matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, né? Nós temos várias leis no nosso Poder Legislativo, né? E no Executivo também, Judiciário também. Mas devido à pandemia, muita coisa teve que ser adaptada, né? Muita coisa teve que ser resolvida assim de última hora. Então, essas adaptações a gente vai chamar de quê? De resolução. Porque é uma correçãozinha, é uma explicação a mais da lei devido ao nosso momento de pandemia. Por isso que ele vem dizendo aqui, ó, as resoluções não podem produzir efeitos externos, ou seja, somente para explicá-los. Por que isso? Porque quando passar esse período de pandemia, as coisas vão voltar ao normal, né? Então, esse gênero textual, ele chegou aqui pra gente no momento bem oportuno, né? Porque a gente está passando pelo momento de pandemia, muita coisa nas nossas leis foram modificadas devido à pandemia, então, essas modificações a gente pode chamar de resolução, ok? Mas vamos aqui, ó. Quais são as características da resolução? É um texto normativo. Gente, quando eu falo normativo, eu vou lembrar de quê? De norma, regras, leis, ok? É aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger um funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade, né? Então, como vem dizendo aqui embaixo, normativo que estabelece regras e normas. Então, gente, a resolução, ele é um texto normativo, é um texto que vai ter regras, é um texto que vai ter leis, né? É uma explicação de algo para dentro da sociedade, né? Dentro das leis. Nós já estudamos aqui, quando a gente viu lei e projeto de lei, que dentro da sociedade nós vivemos envoltos da lei, porque como uma forma de organização. Então, a resolução é uma forma de organizar e explicar melhor essas leis, ok? Então, vamos lá essa perguntinha. Viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade? Né? Então, foi o que o tio acabou de falar. Regras de como viver com as outras pessoas, regras para se ter uma segurança no trânsito, regras de como conseguir uma boa nota ou uma promoção no trabalho, né? Quando o tio passa agenda, quando o tio passa uma atividade avaliativa, quando o tio passa uma pesquisa, sempre o tio vem dizendo como é que vocês deverão fazer, né? Ou seja, as regras de como eu vou fazer aquela atividade para me seguir uma boa nota, né? Isso de formais ou informais, elas decidem como nós nos comportamos e somos construídas por todos nós como sociedade. Então, gente, a gente viver em sociedade, a gente precisa desse texto normativo, a gente precisa de regras, a gente precisa de leis e a resolução, ele só vem ajudar a gente a adaptar, ou melhor, explicar as leis, ok? Então, vamos aqui. Você sabe por onde circulam os textos normativos e legais? Quando eu falo circular, gente, onde é que a gente pode encontrar, certo? Onde é que a gente pode achar esses textos normativos, certo? Então, vamos lá, ó. Em praticamente todas as esferas da vida humana, nós precisamos de textos normativos ou legais. Ou seja, a gente precisa de regras, não é assim? Ou seja, onde houver uma relação de duas ou mais pessoas, textos assim são necessários para regulamentar as relações sociais no trabalho, na escola, prestação de serviço, aluguel, etc. Né? Então, gente, enquanto a gente está vivendo em sociedade, a gente precisa das regras, a gente precisa das leis, né? No trabalho, na escola, na escola a gente tem várias regras, né? Tem a hora de chegar, tem a hora de sair, tem a hora do intervalo, né? Tem como cada professor vai ministrar a sua disciplina, quando é que eu tenho que fazer uma atividade, qual é a data. Então, tudo isso a gente vive de textos normativos, a gente vive de regras, certo? Entre outras coisas, os textos legais vão dar segurança, né? Porque vão estabelecer direitos e deveres dentro das relações humanas, de como se comportar em uma vida social, né? Como se deve agir de acordo com a lei.
quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras e por fazer garantir os direitos. Um exemplo bem próximo da gente, nessa semana, ou semana passada, melhor dizendo, nós tivemos aí no estado do Ceará o uso da máscara é algo obrigatório no estado do Ceará. Então isso aí é uma resolução, né? É uma adaptação de uma lei, certo? Porque essa lei da máscara, do uso da máscara não existia e ela passou a ser criada, né? Como a gente já viu no projeto de lei, devido à circunstância, ok? Professor, e quando passar a pandemia a gente ainda vai usar a máscara? Possivelmente não, né? Então, como a gente está passando esse momento de pandemia, muita coisa está sendo criada, como leis, resoluções, porque justamente para adaptar a gente dentro do meio, ok? Então, quais são os outros textos normativos e legais, né? Que a gente tem aí? A gente tem as constituições municipais, estaduais e nacionais, né? Então, ela vai circular nesse meio, né? Da sociedade, mas no trabalho, nos municípios, nos estados, na nossa nação. Os contratos, né? Também vão ter leis. Contrato de trabalho, os aluguéis, a prestação de serviço como a telefonia, a internet, regimento de condomínio, um regimento escolar, as leis, os projetos de leis, resoluções, entre outros. Então, todos os textos normativos, eles vão estar dentro dessa esfera, né? E onde é que a gente vai encontrar? Dentro das relações sociais, ok? A linguagem dos textos normativos e legais. Então, gente, como a gente já viu que esse texto é um texto de caráter jurídico, é um texto mais formal, então os textos normativos devem ser claros, de modo a não causar problemas de compreensão para o público a que ele se destina. Por quê? Porque é regra, porque é lei. Então, eu tenho que explicar tudo bem direitinho para que a pessoa faça de forma correta. Então, deve ser objetivo, deve concentrar-se na regulamentação do que está em questão. Além disso, a linguagem, né, deve ser simples, mas estabelecer aí normas dentro da conduta, né, e não ter interpretações erradas. Por isso que a linguagem deve ser clara e objetiva, né, levando em conta as regras da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, não pode ter erro gramatical, né, com o uso do verbo, né, no imperativo e no infinitivo, porque realmente como é lento, ele vai mandar a gente fazer algo. Então, por isso que a gente utiliza muito o imperativo, né, e esse tom também de ordem a gente consegue encontrar no infinitivo, né. E só para lembrar, o imperativo, faça, obedeça, certo? O infinitivo, a observar, a mandar, a caminhar, a trafegar, ok? Enquanto à estrutura, os textos normativos empregam elementos como aqueles elementos que a gente já estudou na lei e projeto de lei. A gente vai encontrar artigos, parágrafos, incisos, alíneas, itens para exposição do conteúdo. A gente já viu toda essa estrutura quando a gente estudou lei e projeto de lei, né? Então, como a gente está voltando aqui a estudar um texto jurídico, então a gente vai voltar sempre a encontrar um pouco dessa estrutura novamente, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês, né, justamente exemplos de textos normativos que circulam no nosso meio, né? Então, a gente vai ter a Constituição Federativa do Brasil, né, onde está todas as leis que regem o nosso país, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quais são os direitos que o homem tem de uma forma geral no planeta Terra, né? Porque a Declaração Universal, como já está dizendo, universal, é no universo inteiro, no planeta inteiro. Quais são os direitos do homem, do cidadão, do ser humano dentro da sociedade, né? Então, a gente tem várias leis, vários artigos, né, dizendo o que é que a gente tem de direito, ok? E por último, um outro exemplo que eu coloquei aí para vocês é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é um texto normativo. É no Estatuto da Criança e do Adolescente onde a gente tem leis, né, que vão defender a criança e o adolescente.
né? O direito de estudar, o direito de ter um bom estudo, uma escola, né? O direito também de ter uma convivência entre família, ok? E tudo assegurado, né? O transporte escolar, o material escolar. Então, muita coisa que vai estar em volta da criança e do adolescente vai estar nesse documento, certo, gente? Então, aqui vocês têm como exemplo, né, 3 textos normativos que vão estar aí envoltos de leis e de regras que regem a nossa sociedade, ok? Então, no material de vocês também vão encontrar uma resolução, né, porque é o gênero que a gente está estudando, beleza? Então, vocês poderão encontrar no material de vocês uma outra explicação, vocês vão encontrar também um outro exemplo, ok? Desse texto mais voltado dentro de uma resolução, ok? Que vocês vão perceber, né, tudo aquilo que o tio já tinha explicado, né? Como é que vai se resolver? O que é que vai se resolver dentro dessa resolução, ok? Quais são os artigos? Quais são os parágrafos, né? Quais são os incisos? Então, tudo isso dentro de uma resolução, né, que é o gênero que a gente está estudando, ele vai resolver ou vai adaptar uma determinada lei, ok? Gente, então essa é a nossa explicação sobre esse nosso gênero, beleza? Sobre o gênero resolução, ok? Então, gente, fiquem atentos à agenda, né? A gente vai também se ver aí nas nossas aulas, ok? Até a nossa próxima.